antes de começar, eu gostaria de mencionar um ponto principal que é bem importante se mencionar, que é o seguinte: esse vídeo vai ter muitos spoilers de Toradora. É mesmo? É! Foda-se! Eu não vou ter como falar nada desse anime sem acabar dando spoiler sobre praticamente metade da história até o final, então não tem jeito. Caso você não tenha visto, dê uma olhada primeiro no anime e depois você vem aqui ver o vídeo, por causa que é um anime que eu acho que você deveria tentar dar uma olhada sem receber spoilers de fato. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tocando Clipe, dessa vez trazendo um vídeo falando sobre um anime que eu já comentei um pouco já nesse canal, mas eu não tenho falado muito mais recentemente. Como eu disse, eu estava projetando fazer uma série de pelo menos 3 vídeos falando sobre algumas histórias, alguns animes específicos, para poder entrar no mérito para comentar sobre um anime que eu acabei vendo recentemente e que eu achei que valeria mais a pena trazer dessa forma para poder conseguir explicar o porquê de todo esse problema que acabou, tudo isso que acabou rolando de questão sobre o último dos 3 animes que eu vou estar falando. Só que o segundo dessa lista é um anime que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal e eu vi que o pessoal gosta pra caramba quando eu falo desse anime, então, né, vamos estar falando um pouco mais sobre ele, sim, Toradora. E dessa vez um pouco sobre o desenvolvimento das garotas de Toradora, sim, as 3 garotas principais da história. Mas começar o vídeo, desce um pouco atrás na opção de inscrever-se, estamos na meta de 3 mil inscritos, e também se você quiser poder apoiar o canal, só fazer a opção de seja membro, se tornar nosso público classe S, não é obrigatório, e toda ajuda é bem-vinda. Bora lá. Bom, para começo de conversa, Toradora é um anime de 26 episódios lançado, feito por Yuko Takemiya, que no caso fez as novas de Toradora, e Golden Time. Na verdade, vale lembrar também que agora as novas de Toradora têm saído no Brasil, e daí necessariamente que eu até mesmo consegui começar a falar um pouco sobre as novas de Toradora. O que se trata Toradora, para podermos entrar no mérito um pouco mais básico assim, de cara? Siga em frente, olhe pra frente. Assim, eu sei que tem muita gente que já conhece Toradora, mas para quem não manja um pouco da história, vamos entrar no mérito inicial e depois eu vou falar um pouco mais sobre o desenvolvimento das garotas. Toradora, no caso, é uma história sobre 2 protagonistas que são personagens assim bem complexados. O primeiro deles é Takazu Ryuji, que é um garoto de 15 anos que tem um problema absurdo para com a sua aparência. Não por causa que ele seja feio, mas sim por causa que ele tem um olhar maligno e cruel que ele acabou adquirindo por questão de genética, né? Que é o olhar do pai dele, aquele olhar malvado do pai dele, que por culpa disso acaba que todo mundo que olha pra cara dele acaba sentindo que ele seja um cara meio perigoso, meio malvado, meio, sabe, tipo, que ele vai acabar querendo descer o cacete de todo mundo. E por culpa disso, o Ryuji acaba sofrendo muito preconceito pelo fato de que todo mundo pensa que ele é um cara cruel que vai sair descendo o cacete de todo mundo. Então ele acaba passando muitos problemas por causa dessa questão, desse olhar maligno, cruel que ele possui. E ao outro lado temos também a nossa outra protagonista, Aisaka Taiga, que é uma garota loli, né, que é bem agressiva, na verdade. Essa sim é de fato agressiva ao nível em que o pessoal acaba criando o apelido pra ela de tigresa de bolso. Por quê? Por causa que ela é baixinha pra cacete, mas é tão cruel e tão agressiva quanto um tigre. Ou seja, você acaba querendo brincar com ela e você leva um soco na cara. なるほど手乗り的あれ北川君が変な女とAi, a Taiga fazer o quê? Acaba que no primeiro episódio ele acaba tendo um pequeno encontro meio complicado com a Taiga, porque ela acabou se escondendo dentro da sala de aula, por algum motivo que não é explicado inicialmente, e que quando ele vai acabar buscando a mochila dele, a Taiga percebe que ela cometeu algum erro meio estranho, ela tenta pegar a mochila dele, e ela não consegue, e quando ele acaba voltando pra casa, ele percebe que ela estava querendo esconder, que necessariamente é uma carta de amor que ela ia mandar para o amigo do Ryuji, que é Kitamura Yusaku. O problema começa já a partir daí, que é o fato de que ele pegou a carta dela, ele sabia, pô, mano, é a carta de amor da menina, eu não vou me meter com isso, deixa pra lá,
lá, não se mete, beleza. Só que o problema é que ele começou a querer ficar brincando com a carta e ele acabou percebendo que o selo acabou abrindo, sem querer. Aí ele fica louco da vida, desesperado, pensando que ela vai acabar achando que ele leu. Só que não tinha muito como ele acabar lendo alguma coisa, afinal de contas nem carta não tinha. Olha o plot twist! É exatamente isso, vocês ouviram. Ela esqueceu de colocar a carta, ela entregou só o envelope. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Boa, meu amigo. Mandou muito bem. Daí pra frente começa quando a Taiga tenta buscar as coisas, tenta buscar a carta de volta da casa dele. Ela acaba tentando atacar ele durante a noite com a espada de madeira. Vai saber por que ela tem uma espada de madeira, mas tudo bem, nunca foi especificado isso por quê, mas tudo bem. E acaba que o Ryuji conta pra ela que ela não entregou nenhuma carta, ela entregou um envelope vazio. Né? Um envelope de carta completamente vazio. Então o que acontece? Pra poder amenizar um pouco a situação que tinha rolado, ele acaba fazendo comida lá pra ela acaba comendo, mas ela tava morrendo de fome, e depois também ele acaba... Enfim, ele acaba conversando com ela um pouco lá, e meio isso, pra poder conseguir amenizar um pouco a situação do que havia ocorrido, ele acaba mostrando um pouco mais as coisas vergonhosas que ele tinha guardado, na cabeça dele, que ele tinha guardado, que eram algumas coisas que ele tinha guardado para os momentos de encontro que ele poderia acabar tendo com a garota que ele gosta, que no caso é a Minori. E por que ele faz isso? Pra poder mostrar pra ela que não tem nada de vergonhoso ela tentar entregar uma carta de amor pro cara que ela gosta. Acontece, você tá afim do cara, fala mesmo, entrega uma carta de amor, você declara, dá outro jeito, não tem problema. O máximo que pode acontecer não é não, acontece, pode acontecer, mas como você tá tentando. Vamos começar então com a garota mais simples de se analisar o desenvolvimento romântico, que é a Kawashima Ami. O quê? É, exatamente isso. Ela começa com uma garota que é uma atriz que inicialmente não liga tanto pro Ryuji, mas que ela está tendo que começar a estudar, né, naquele colégio que eles acabam estudando, e ela tem aquela dupla personalidade, aquela faceta, né, de parecer uma garota frágil e fofa e não sei o que, e na verdade tudo isso ela faz só para poder conseguir ganhar um monte de regalia que o pessoal fica dando pra ela, por causa que pensa que ela é fofinha pra caralho. Só que com a proximidade dela com a Taiga, ela começa a perceber que aquilo não é tão necessário, que ela pode ser ela mesma. Tanto é que, na verdade, isso começa a rolar a partir do momento em que o paparazzi que ficava perseguindo a Kawashima, a Taiga simplesmente olha pra cara dele e fala: você tá louco? Tá bom, então já que você vai querer fazer graça, então vamos fazer graça. Ela pega um saco de lixo que ela tava arrumando lá e quase que espanca ele com aquele saco de lixo. Nisso a Ami percebe que a Taiga não tem medo algum de acabar chegando próximo de um sujeito como ele. E aquele tipo de atitude dela acaba fazendo com que a própria Ami tivesse um pouco mais de vontade de querer ser tão corajosa quanto a própria Taiga. E nisso ela começa a agir como uma pessoa mais agressiva, de fato, até mesmo acaba destruindo a câmera do tal paparazzi e fala: dane-se, foda-se, eu caguei pra isso, eu não vou mais ficar vivendo com medo desse trouxa que ele acabar estragando a minha vida. E eu vou foder com a vida dele agora porque caguei. Cansei de ficar servindo feito um idiota. A questão é que dali pra frente, a Ami de fato começa a se interessar pelo Ryuji. E você percebe isso de acordo com algumas frases que ela acaba tendo, alguns comentários que ela acaba fazendo, e até mesmo algumas atitudes que ela acaba tendo para com o Ryuji. A questão é que a Ami também é de longe a personagem mais inteligente das três. Ela é aquela que percebe a porra toda e consegue ver bem tudo que está rolando ao redor dela. Ela, na verdade, é aquela garota que dá umas indiretas pro protagonista num contexto de tentar fazer ele acabar ficando com ela. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba desistindo a partir do momento em que ele age feito um completo de um idiota e acaba somente aceitando que ela não teria muita chance porque ele é um completo idiota. Ele não vai acabar conseguindo cair a ficha dessas coisas tão fácil. Ao mesmo tempo que outra coisa que motiva ela a acabar não insistindo tanto é o fato de que ela sabe o quanto que a Taiga se importa e gosta do próprio Ryuji. Vale lembrar também que por culpa dela conseguir enxergar bem as questões de tudo que rola ao redor, ela consegue acabar sendo aquela pessoa que vai ser a mais problemática e caótica das três. Até porque, necessariamente, você consegue perceber que ela tem alguns momentos em que ela acaba arrumando algumas confusões, alguns problemas com a Minori, simplesmente por causa que, por mais que as duas possam concordar com muita coisa ou discordar de uma coisa aqui ou outra ali, ainda assim
a Minori não consegue aguentar o fato de que a Kawashima acaba querendo se meter onde não foi chamada. E nisso acaba irritando muito a Minori. Ela se sentia um pouco questionável se ela deveria sim acabar ficando com o Ryuji ou não, visto que ela acreditava que talvez o Ryuji tivesse muita proximidade com a Taiga. E ficava naquela questão de será que sim, será que não, será que eu devo, será que eu não devo, não sei se sim, não sei se não. E acaba que no final de tudo, aquela frase da Kawashima serve muito mais como uma forma de pegar e botar um peso maior nas costas da Minori, que no final de tudo ela acaba preferindo não se meter mais com o Ryuji, para poder não fazer a amiga dela sofrer mais do que ela estava sofrendo pelo próprio a Minori. Só que aqui tá o problema, a Kawashima não liga nem um pouco pra isso, ela simplesmente acaba agindo feito uma completa de uma babaca em alguns momentos. E não querendo ser chato com a Kawashima, até porque muitas atitudes dela acabam tendo muito motivo do porquê ela faz aquilo. Por exemplo, esse tipo de atitude que ela acaba tendo com a Minori é principalmente para poder fazer a Minori começar a reconhecer o que está de fato acontecendo, ou até mesmo reconhecer os próprios sentimentos dela e poder ser um pouco mais sincero com ela mesma. Só que da forma como ela acaba fazendo, acaba servindo muito mais para poder irritar a Minori do que realmente fazer qualquer outra coisa. E aí, não ajuda. O problema sobre tudo isso da própria Kawashima é que ela é o tipo de personagem que ela gosta do cara, ela insiste no cara, mas ela ao mesmo tempo não quer acabar ferrando com a vida da garota que ela percebe que precisa mais dele. Então é aquele tipo de coisa. Ela sabe que a Taiga precisa mais do Ryuji, mas se a Taiga não acabar fazendo nada e ela não acabar admitindo que ela tá afim do Ryuji, e caso ela consiga conquistar o Ryuji, ela fica com o Ryuji que se dane. É tipo, eu vou deixar ele livre para poder acabar tendo uma chance. Se ela não fizer nada e não arrumar jeito nenhum, então que se dane e eu fico com ele. Porque é meio que aquela ideia básica do tipo, se você não fizer nada, vai aparecer alguém que vai acabar fazendo. Então é mais ou menos que a Kawashima tenta fazer. Tenta pelo menos demonstrar, no caso. E isso torna ela necessariamente a personagem mais simples de você entender, por causa que ela é fácil de interpretar. Ela sabe que ela gosta do Ryuji, ela apenas não fica com ele por causa que ela prefere acabar brincando com essa ideia de talvez poder ter uma chance com ele, talvez sim, talvez não, e ficar nesse negócio o tempo todo. Já a complexa em partes é a Minori. É bem difícil de você saber desde que momento que ela era apaixonada pelo Ryuji, se você pegar pra ver só no anime. Eu não sei se na nova fizeram isso melhor, mas pelo menos no anime é bem difícil de você interpretar bem assim quando que ela gostou, quando que ela se apaixonou pelo Ryuji. Mas é fácil você perceber o quanto tempo que ela sabe que o Ryuji gosta dela. Quando rola a questão da Kawashima com a Taiga, lá naquele negócio do desafio lá da piscina e tudo mais, ela parece que ela se importa com aquilo e ela meio que parece ter aceitado a ideia de que a Taiga precisa do Ryuji, que ela gosta do Ryuji. Porém, como a Taiga é uma tsundere e não ajuda muito pra esse contexto, então já viu, né? E acaba que depois disso, ela acaba tendo aquele momento de férias, né, com o Ryuji, com a Taiga e todo mundo. E o Ryuji pergunta se ela tá afim de alguém, se não quer nada, se ela tem um garoto que ela goste. E naquele momento, a Minori comenta uns negócios muito do aleatório, que até hoje eu não lembro direito o que ela falava, mas ela fala uns negócios que parecem uma puta viagem de LSD do caramba. Que é praticamente querendo dar a entender sobre duas pessoas que se gostam pra caramba, mas que não conseguem ficar juntas porque estão muito longe. Eu não lembro direito qual que é a ideia. Sabe por que isso é importante? Porque naquele momento ela menciona que ela não sabia qual era a resposta, querendo dar a entender o que? Ela não sabe se ela deve aceitar os sentimentos do Ryuji ou se ela deve rejeitar ele em prol de ajudar a Taiga. E acaba que isso tudo acaba se resolvendo no episódio 19, quando tem lá a festa de Natal, onde a Minori acaba vendo a Taiga desabando por causa do Ryuji. Aquele momento que ela vê a Taiga desabando por causa do Ryuji é o suficiente para poder ela reconhecer que não vale a pena ela acabar insistindo em tentar ficar com o Ryuji, porque a Taiga vai sentir a necessidade de estar perto do Ryuji do mesmo jeito. E o resultado disso tudo é que ela acaba rejeitando ele logo em seguida, no mesmo episódio ainda, e daí pra frente começa a ter toda aquela questão da própria Kawashima provocando a Minori, querendo pegar no pé da Minori, e é ali que começa a surgir um pouco mais de raiva também da Minori para com a Kawashima, principalmente por causa que ela não fez aquilo por querer fazer aquilo, ela faz aquilo meio que contra a própria vontade dela, contra o próprio sentimento dela de querer rejeitar ele.
Só que, como ela fez aquilo por questão de querer ajudar a melhor amiga dela, então ela tenta se aceitar com aquilo. O problema é que a Kawashima não ajuda e começa a ficar provocando ela com aquilo. Então meio que ela começa a ficar meio revoltada, do tipo, eu tô fazendo isso por obrigação, você não vai querer me provocar por isso, criatura? E aí que disso que começa a surgir toda aquela dor de cabeça do caralho. Fora, no final de tudo, aonde a Kawashima, a Minori, sabe que quem acabou salvando a Taiga no final de tudo foi o Ryuji. Quem salvou ela lá do penhasco de neve lá foi o Ryuji, naquela nevasca foi o Ryuji. Só que ela pensa que foi o Kitamura, porque ela não estava acordada para poder ver. E o Ryuji querendo manter aquilo em segredo para poder não acabar jogando na cara da Taiga, que ela acabou se declarando pra ele sem querer, ele prefere manter daquele jeito. Só que a Minori, já puta da vida, completamente louca da vida, por causa que ela já teve que largar de mão do cara, ainda acaba tendo que aguentar a Kawashima enchendo o saco dela, e agora também tendo que ver o que o Ryuji quer fingir que nada aconteceu, aí ela chega um ponto que ela surta. E ela fala, não, quem salvou ela não foi o Ryuji, que se dane. E o resultado é que por culpa disso, que a Minori começa dali pra frente, tem aquela questão de que ela tá querendo ajudar a relação dos dois a acabar seguindo em frente. Por quê? Porque foi aquele ponto em que ela de fato, naquele ponto do Natal, foi o ponto em que ela de fato percebeu que não rolava mais, não tinha mais como ela tentar ficar com o Ryuji depois de ver o tanto que a Taiga sentiria falta dele. E esse é uma personalidade bem confusa da Minori, porque ela gosta do Ryuji desde muito tempo, ela tá de fato interessada no Ryuji há muito tempo, e ela de fato não faz nada para poder ficar perto dele, ela não faz absolutamente nada, ela só aceita as coisas acontecendo e o fato de que ele poderia acabar ficando com ela. Por quê? Por causa que ela está se preocupando muito mais com a Taiga desde o início. A Minori, ela de fato só acaba preocupada com os sentimentos da Taiga naquele momento, por causa que ela percebe o quanto que a Taiga é mais importante para ela do que os próprios sentimentos dela, mesmo que isso deixe ela triste. E é exatamente por causa desse tipo de coisa que ela acaba pedindo pro Ryuji ir atrás da Taiga, pedindo para os dois acabarem fugindo de lá, dando possibilidade para os dois acabarem indo embora e indo acabar se encontrando com os avós do Ryuji, até para poder conseguir manter-se longe da mãe do Ryuji, que queria que ele acabasse seguindo a faculdade, para poder fazer o que ela tinha conseguido fazer, ficando longe da mãe da Taiga, que estava querendo levar ela para poder ficar com a família dela, que era de um outro cara que ela tinha se casado e tudo mais, os negócios que os pais da Taiga são separados e tudo mais. Ou seja, eles estavam querendo fugir completamente desses problemas de adultos que não tinham nada a ver com eles e que estavam querendo literalmente sair empurrando os problemas deles para esses dois coitados que não tinham nada a ver com isso. A Minori ajuda eles a acabarem podendo fugir disso, já sabendo que isso motivaria muito mais a proximidade do Ryuji com a Taiga. Literalmente querendo dizer o quê? Ela acabou completamente de entregar para a melhor amiga o cara que ela gosta. O que de fato não é tão ruim se ela pensar pelo lado de que a amiga dela vai ser feliz, mas que de fato é bem triste a partir do momento em que ela acabaria perdendo o garoto que ela gostava. Foi um sacrifício bem bonito da Minori, mas que de fato demonstra o quanto que ela se importava muito mais com os sentimentos da Taiga do que os próprios sentimentos dela. E de fato convenhamos que também a Minori também não ajuda muito, a partir do momento em que ela não faz absolutamente nada para poder tentar ficar com o Ryuji. Ela tem um outro momento assim de fofinho com ela, entre ela e o Ryuji, mas não é nada demais. E com o último ponto da história disso tudo, que é a proximidade da Taiga com o Ryuji, o desenvolvimento da própria Taiga. Por quê? A Taiga é de longe a personagem assim que podemos entrar no mérito de ela ser a mais complexa. Não por ela ser uma tsundere, não por ela ser complicada de lidar, mas sim por causa que ela mesma entra com uma frase que é o exemplo perfeito do porquê ela é uma personagem difícil de entender. Ela vira pro Ryuji em um dos momentos e fala que ela odeia que as pessoas tentem entender, tentem dizer que sabem como que ela se sente, quando nem mesmo ela mesma sabe o que ela está pensando. O que ela quer dizer com isso? Ela fica extremamente revoltada com pessoas que acham que entendem ela, sendo que nem mesmo ela mesma se entende. Então, tipo, não tente entendê-la só por causa que você tá vendo uma coisinha aqui atrás, porque nem mesmo ela sabe por que ela faz as coisas. E isso é um ponto de vista da própria personagem que é bem legal, por causa que demonstra o quanto que ela age muito mais por instinto do que por realmente planejamento. Tem muitos momentos dela que ela acaba tendo algum tipo de reação ou algum comentário que ela acaba dando
meramente pela questão de instinto próprio dela de acabar agindo daquela forma. Ela sabe o que ela pode estar pensando, ela sabe quais são os sentimentos dela, mas ao mesmo tempo ela acaba agindo muito mais por instinto para poder esconder os sentimentos dela de uma forma que não acabe ficando tão visível o que ela está pensando. Tanto é que apesar de ela acabar admitindo em vários momentos o quanto ela se importa com os pensamentos do próprio Ryuji, ela logo em seguida acaba falando como se ela não ligasse a mínimo. Como por exemplo, ela acaba ficando revoltada com o pessoal que não foi ajudar o Ryuji se afogando no meio da piscina e fala isso. Só que logo em seguida, no mesmo episódio, no final do mesmo episódio, a Kawashima quer provocar ela com esse comentário. E ela fala isso. だってね、それはつまりこいつが私の犬だから、飼い主としてはね。 Aí complica. Por que ela faz isso? Por causa que ela de fato está querendo admitir que ela gosta do Ryuji, que ela de fato se importa com o Ryuji, mas em momento algum vai admitir o sentimento real que ela tem por ele. Não, pelo menos tão fácil assim. E aí que está o grande porém sobre a Taiga. Ela é uma personagem complexa por causa disso, porque nem mesmo ela sabe o que ela está sentindo, nem mesmo ela quer admitir os sentimentos que ela possui. Tanto é que quando ela reconhece os sentimentos dela pelo Ryuji durante o caso lá do Natal, ela começa a chorar. Por causa que ela reconhece que o que ela tinha acabado de fazer era entregar o Ryuji para Minori. E ela fala, beleza, agora ele vai ficar junto com a Minori, que se dane. Só que ela começa a chorar. E aí no que ela começa a chorar, ela reconhece o porquê que ela está começando a chorar. Que é pelo fato de que ela não queria ter feito aquilo. Porque ela não queria ter entregado o garoto que ela gosta para a melhor amiga. Ela ainda continua gostando muito do Ryuji, então fazer aquilo para ela foi muito difícil. Mas ela fez aquilo apenas por instinto. E quando ela caiu a ficha daquilo, ela percebeu que ela não ia conseguir aceitar daquele jeito. E ela não queria ter que aceitar aquilo daquele jeito. E aí virou o que virou. Aí que tá o grande porém. Ela só percebeu isso tarde demais, ao ponto de que quando ela foi cair a ficha do que tinha acontecido, ela tentou ir atrás do Ryuji e não conseguiu encontrar ele, e ela acreditou que não tinha mais chance e foi por isso mesmo. Tanto é que, na verdade, o que ela acaba falando depois pro Ryuji quando ela tá dormindo nas costas dele é que ela fez uma oração para um deus lá de amores impossíveis, amor proibido, um pedido lá para um dos deuses lá que ela acaba fazendo pedido, que ela pediu para poder tentar parar de gostar tanto do Ryuji, perder esse sentimento essa paixão tão forte que ela tinha pelo Ryuji. O que não acontece, ela acaba ficando completamente revoltada por não conseguir esquecer do Ryuji. E aí que tá o grande porém. A Taiga é uma personagem que ela de fato gosta muito do Ryuji e ela tenta ignorar os sentimentos dela, só que ela não consegue. E quanto mais ela tenta fazer isso, mais ela se torna mais depressiva, até o ponto em que ela de fato não consegue fazer nada além de acabar quebrando uma vez atrás da outra, e é só isso que ela consegue fazer. Até que no final de tudo eles conseguem arrumar um jeito de fazer com que o Ryuji descubra os sentimentos dela e ele mesmo acabe demonstrando o quanto que ele mesmo já é interessado nela também. Ah, mas aí ele só se importa com ela por causa do que não. Ele já gostava dela, ele já se importava com ela, ele já era próximo dela. A única questão é que ele não falava aquele tipo de coisa por causa que ele preferia acabar se mantendo naquela questão de tipo, ela gosta do Kitamura, eu fico com a Minori, que se dane, estamos todo mundo de boas. Ele praticamente, depois de um certo tempo, você percebe que ele nem sequer fala mais tanto da ideia dele de ficar com a Minori, ou até mesmo dela ficar com o Kitamura. Ele só protege ela e ajuda ela com as coisas que ela precisa, mas ao mesmo tempo ele não fala mais sobre a ideia dele de ficar com a Minori. É uma vez ou outra que entra nesse contexto dele acabar querendo estar próximo da Minori e tudo mais, apesar de que ele acaba de fato tendo um momento em que ele acaba sendo rejeitado por ela depois lá no caso do Natal. A Taiga é o que o Ryuji mais admira. Alguém que segue em frente, que busca mudança, que tenta mudar as coisas, mas ao mesmo tempo ela é frágil. Ela consegue acabar seguindo em frente, mas muitas vezes ela acaba podendo acabar quebrando. E ela muitas vezes acaba precisando de alguém para poder acabar ajudando ele, acabar ajudando ela, mas de fato ela prefere muito mais acabar quebrando a cara várias e várias tentativas do que só ficar esperando as coisas acontecerem na frente dela. Enquanto o Ryuji é o que a Taiga precisa também, que é um porto seguro, alguém para poder acabar ajudando ela a se levantar quando ela cai e acabar demonstrando para ela
que mesmo com as várias e várias vezes que ela acaba fazendo besteira, ela ainda tem como acabar resolvendo as coisas do jeito certo. Vale lembrar que nos primeiros episódios ela comete erros pra cacete, do tipo levar uma carta de amor que não tem a carta, ou então fazer biscoitos que acabam queimando, e quando ela vai tentar fazer a entrega dos biscoitos, eles acabam saindo voando para um outro canto e acaba perdendo a porra toda, e logo depois quando ele vai acabar pegando o biscoito, tá tudo quebrado. Só nessa questão dos biscoitos e da carta de amor ela conseguiu cometer uns 5 erros, puta que pariu. Só que o Ryuji tenta acabar sendo o cara que vai acabar olhando pelo lado mais otimista das coisas. Ela tentou entregar uma carta de amor, só que sem a carta. Pelo menos ela tentou. Pelo menos ela tá tentando fazer uma coisa. Pelo menos as coisas estavam comestíveis. Pelo menos o Ryuji conseguiu acabar comendo os biscoitos e gostou do que falar. Pelo menos acabar olhando pra cara dela com uma forma de que, pô, pelo menos estava bom, né, sabe? Tipo, tava gostoso, sabe? Na próxima vez você consegue fazer melhor. O Ryuji é o cara pra poder levantar a moral da Taiga. Fora ainda essa questão também do como que eles acabam sendo bons um pro outro, pela questão de que a Taiga muitas vezes motiva o Ryuji a acabar agindo, a acabar fazendo as coisas, a acabar entendendo melhor o como que funciona as pessoas ao redor dele. Ao mesmo tempo também que ela acabou ajudando ele a acabar ajudando ele a mostrar pra todo mundo que não é aquela pessoa tão agressiva e cruel que todo mundo pensava. Vale lembrar que depois do primeiro soco que ela acaba dando na cara dele, todo mundo começa a pensar que o Ryuji não é tão cruel assim quanto o pessoal pensava. De fato, acaba acontecendo logo em seguida. Não é que ninguém mais começa a ter aquele pensamento de tipo, meu Deus, o Ryuji é um cara malvadão lá, o cara do olhar malvado que vai sair destruindo todo mundo. Não, tipo, o cara dava um soco de uma loli no primeiro dia de aula, então tipo, pô, o cara não é tão malvado assim. Essa concepção de junção de desenvolvimento de personagem acaba sendo bem interessante e bem legal você colocar entre esses dois. E isso é uma coisa que eu vou estar aproveitando melhor para poder explicar um pouco mais também no próximo vídeo, falando sobre essa trilogia de vídeos, para poder finalmente entrar no mérito do que eu queria dizer desde o início. E por que eu entrei no mérito sobre esses dois animes até agora? Porque o último anime que eu vou estar falando é um anime que ele teve problemas que necessariamente esses dois animes conseguiram fazer de um jeito tão absurdamente bem, mas que parece que esse outro anime ele tentou fazer algo parecido com isso e cagou num nível tão absurdo que chega a ser ridículo de você pensar que a pessoa realmente tentou fazer uma coisa. Porque não é possível. Não é possível. Parece que ela tentou copiar isso e o máximo que ela fez foi fazer uma cópia mal feita pra caralho. Então, Mas aguardem que em breve vamos estar falando um pouco mais sobre esse caso, beleza? Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma também para parceiros da Taylor, funciona parceiro do canal. E agora para o Live Action, que é o canal sobre live actions e doramas. Lembrando também que se você quiser pegar mais conteúdo sobre animes, games, e séries e filmes e o caramba, vocês podem estar procurando pelo canal do Nerd Gakure. Eles fazem vários podcasts falando sobre esse conteúdo de séries, filmes, animes, volta e meia eles acabam postando algumas coisas lá. Eu já cheguei a fazer participar de um podcast com eles falando sobre animes e Sekai, no caso também. E assim, o conteúdo dos caras é muito bom, eles falam bastante coisa sobre animes da temporada, algumas séries que estão saindo agora, algumas teorias e algumas análises de alguns conteúdos. E o conteúdo deles é muito bom, sério. Depois, se vocês puderem, dê uma olhada lá, dê um apoio lá pros caras que eles realmente mandam bem pra caramba. E também, não menos importante, lembrando que vou ensinar também outro canal, que é o canal do Small Geek, que é o canal do amigo que vai participar do grupo do Discord, que fala bastante sobre Gotobun, fala algumas análises sobre as rotas de ReZero, e atualmente ele também está planejando fazer os finais alternativos para esses dois animes no caso, né? Então assim, já dá pra ver que Gotobun, né, trazendo um final alternativo a Gotobun, muita gente vai gostar, né? Pelo que eu entendi do final do anime, o pessoal não curtiu muito não. Então pode ser pessoa curta, né? Não sei se deve ter algum fã de Gotobun aí também, já sabe que ele está projetando um final alternativo para esse anime. Então, dá uma olhada no canal dele, que não tem só isso, tem mais outros conteúdos dele falando sobre a análise das personagens, de coisas que acabaram rolando no mangá, que necessariamente não acabaram indo pro anime. Isso lembra alguma coisa, né? Eu acho que você já deve ter entendido onde eu quero chegar. E também, se você curtiu alguma coisa do vídeo, se você curte Toradora, se você sabe de alguma coisa sobre Toradora, se você entendeu alguma coisa do desenvolvimento romântico que eu acabei não falando, deixa nos comentários também, cara. Quero poder acabar vendo que vocês podem acabar falando sobre isso. Beleza? Por enquanto é isso mesmo, então. Falou e até o próximo vídeo.